Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho da importância disso para o UNDs, né? Lembra que o UND é Unidade de Nutrição e Dietética, que aí está presente nos hospitais, nas clínicas, instituições de longa permanência, enfim, aquela parte mais hospitalar que a gente tem. Envolve algumas contas, né? Por isso que é importante vocês terem a calculadora aí com vocês, para a gente conseguir fazer as continhas e vocês treinarem essa parte de dimensionamento de pessoal. Então vamos lá, começando. Dimensionar, gente, nada mais é do que você calcular a quantidade de funcionários que você precisa para a sua UAN, para a sua OND, pensando em aspectos, né, higiênicos sanitários. Então, assim, não pode ter um funcionário só trabalhando com tudo, né, na nossa unidade. Pensando também em aspectos nutricionais, pensando no tamanho da sua cozinha, pensando no aspecto financeiro, enfim. Então, a gente vai calcular, né, a quantidade de funcionários, pensando, né, nas condições higiênico-sanitárias, nas condições nutricionais e condições administrativas, tá? Esse trabalho, pessoal, a gente faz junto com o Recursos Humanos, e dependendo de onde vocês forem trabalhar, vocês nem fazem isso, é o Recursos Humanos que fazem. Mas se é uma unidade menor, ou se vocês, né, se o Recursos Humanos pede para o técnico trabalhar junto, é importante que a gente saiba, né? Então, assim, a gente vai vendo quais são as necessidades da UAN, e aí, com base nela, a gente vai tentando, né, fazer aí o cálculo, né, do pessoal. Então, fatores que vão interferir no dimensionamento de pessoal, né, na quantidade de pessoas e onde elas irão trabalhar realmente, pensando nas áreas. O tipo de hospital, se é um hospital, ele é, por exemplo, hospital oficial, que seria um hospital da Marinha, um hospital do Exército, um hospital, né, militar, que muitas vezes os funcionários são contratados via concurso público ou via carreira mesmo, né? Eles vão tendo aí um crescimento de carreira, né, dentro lá da hierarquia, ou ainda é um hospital particular, né, então, né, Sírio-Libanês, Albert Einstein, ou não, é um hospital, por exemplo, com menor, Hospital da Luz, ou ainda é um hospital público, Emílio Ribas, que está sendo tão falado, né, por conta do coronavírus, ou é, por exemplo, o Hospital das Clínicas, né, qual que é esse hospital? É um hospital geral, por exemplo, a gente tem aí Hospital Geral de Pedreira, por exemplo, a gente tem Hospital Geral em cada grande zona, né, de São Paulo, por exemplo, a gente vai ter um grande hospital. Ou não, é um hospital especializado. A gente tem aí o Hospital do Rim, especializado em doenças renais, a gente tem o Hospital do Coração, né? Então, assim, dependendo do hospital que você tem, você precisa de mais ou menos pessoas. Pessoas mais especializadas ou menos especializadas, tá? O tipo de construção é um hospital monobloco, ou seja, o que significa isso? É um prédio, né, no hospital, e naquele prédio funciona tudo, todos os setores do hospital. Ele é um prédio, por exemplo, horizontal, é um grande prédio, mas é um prédio baixo, mas ele é grande. Ou ainda, ele é um prédio vertical mesmo, né? Então, você tem aí, vai, um exemplo, o Instituto do Coração, o INCOR, né? Que você tem um grande prédio lá dele vertical. Ou não, ele é pavilionar. Pavilionar, por exemplo, não sei se alguém já foi no Hospital das Clínicas, mas sabe que o Hospital das Clínicas é uma grande estrutura aqui, né, do Brasil e tudo mais, que eu tenho vários pavilhões, né, dentro de um mesmo local, mas são pavilhões, não é tudo mesmo no mesmo prédio, tá? E tipos de paciente, é um paciente particular, né? Então ele vai lá e paga pela sua consulta, paga pela sua cirurgia, paga pelo seu exame, ou é um paciente que ele é pelo convênio. Que convênio que é, né? Então, assim, qual que é o nível do convênio? É o convênio, sei lá, da Allianz, mas é um convênio econômico, ou é um convênio top, tá? A gente faz essa contagem dentro dos hospitais, tá, pessoal? Ou ainda, né, a gente vê quantos acompanhantes, pode acompanhante, quantos acompanhantes pode, e claro, a gente vai observar o quê? Número de refeições. Quanto mais refeições, mais a gente vai precisar de pessoal para nos ajudar, né, a produzir essas refeições. Padrão de atendimento.
como que é, né? Você tem um cardápiozinho padrão e todo mundo vai receber aquele cardápio ou não? Hoje a grande tendência dos hospitais é o pessoal você ter opções de cardápios e o paciente, que a gente até não chama ele tanto mais de paciente, mas o cliente, ele vai lá e escolhe qual que é, né? Qual que é a refeição que ele quer. Ou ainda é luxo, né? Então aí ele é mais especializado ainda, ele tem um poder de escolha bem maior que isso. Isso vai interferir na quantidade de pessoas que você vai, né, contratar. O sistema de distribuição, como que ele é feito? Ele é tudo centralizado lá na cozinha ou não? É descentralizado, então algumas coisas você vai fazer na copa, então por isso você precisa mais de copeiras, por exemplo. Ou não, ele é misto, isso vai interferir na quantidade de pessoas que você vai ter que contratar. A quantidade, a qualidade das instalações da sua unidade, né? Quais equipamentos? Os seus equipamentos, eles são mais tecnológicos, um forno combinado, que consegue fazer várias preparações no mesmo forno, né? Ela é mais tecnológica. Cozinhas mais tecnológicas, pessoal, elas reduzem a necessidade de você contratar mais pessoas, tá? Qualificação do pessoal. Você vai precisar de gastrônomos, você vai precisar de pessoas mais especializadas, como é que vai ser isso? A jornada de trabalho, né, claro, vai interferir, então eu vou ter jornadas de 6 horas, de 8 horas e de 12 horas. Dependendo da jornada que eu escolher, vou precisar de mais ou menos. E ainda, olha o que interfere. Assistência nutricional, você você recebe estagiário, esse estagiário, ele vai ter que ter um nutricionista lá com ele, para observar, né, para orientar, especialmente, principalmente orientar o que ele está fazendo. Então, isso também vai interferir na quantidade de pessoas que você compra, certo? Pensando nisso, a gente entra aqui realmente nas contas, quantos funcionários eu vou precisar comprar. Eu deixei um tutorial para vocês, tá? Eu deixei exercícios para vocês treinarem também essa parte de dimensionamento de pessoal. Então, assim, gente, quando a gente está trabalhando numa UAN hospitalar, numa UND, a gente pode fazer vários cálculos para chegar no número de funcionários. Você, né, o próprio hospital, ele vai escolher qual que é o melhor cálculo para ele, tá? Então, assim, há esse cálculo que é conforme o número de leitos do hospital, tá? Então, assim, esse cálculo vai considerar o número de leitos do hospital. Mas a gente ainda tem um cálculo para calcular o número de funcionários segundo o número de refeições diárias que são servidas, que, querendo ou não, quando vocês forem fazer um concurso público na área de nutrição, é o que vai cair mais, tá? Do que esse aqui, de leitos. E também a gente tem um outro cálculo que é conforme o número de funcionários geral lá do seu hospital, tá bom, gente? Então, assim, se eu pensar que eu tenho um hospital com 100 leitos, por exemplo, eu preciso de um funcionário para cada 8 leitos. Pro, isso é uma regra? Sim, isso é uma regra, tá? Então, se eu for calcular número de funcionários para o meu serviço, conforme o número de leitos, eu tenho que pensar o seguinte: um funcionário para cada 8 leitos. Um funcionário para cada 8 leitos, tá? Então, lembra que é regra de 3, pessoal. E ainda eu vou somar ao final disso os 20% para o quê? Que é aquele funcionário substituto, que vai cobrir a licença, vai cobrir umas faltas, enfim, tá? Que é aquelas ausências imprevistas. Então, funcionário ontem estava legal, hoje acordou mal, pegou licença médica. Então, é um funcionário que vai cobrir essas faltas aí imprevistas, certo? Então, pensando nisso, pessoal, vamos observar aqui, ó. Um funcionário para cada 8 leitos. Então, você tem no seu hospital lá, que você está trabalhando, tem 100 leitos, vamos supor. Então, você tem um funcionário para cada 8 leitos. Você quer saber quantos funcionários irão para os 100 leitos, pessoal? Então, vocês vão fazer 100 vezes 1, 100. Divide por 8, vocês chegam a 12,5. Só que aqui não acaba, né? Lembra que você tem que somar 20% para aqueles funcionários substitutos. Então, você vai somar 20% aqui, tá? E aí, você vai chegar num total de 15 funcionários. Vamos supor, pessoal, que você somasse e desse aqui 15,5. Você arredonda para cima, né, gente? Não dá para ter 15 funcionários e metade de um. Não dá, tá? Então, você soma ao final. Se, por exemplo, passou de 2, por exemplo, aqui, ó, vai ter 15,2, você já arredonda para cima, tá bom? Não arredonda para baixo. Melhor você sobrar do que faltar,
Porém, pessoal, muitas vezes na prática vão querer contratar menos, né? Infelizmente, do que seria o necessário. Certo, pessoal? Eu vou deixar depois no tutorial, tá tranquilo o tutorial, e na aula ao vivo também a gente vai comentar um pouco mais sobre isso também, certo? Aí, pessoal, o que acontece? Lembra, eu falei para vocês que tem 3 métodos da gente calcular o número de funcionários para um hospital. O primeiro é conforme o número de leitos. O segundo é conforme o número de funcionários geral do seu hospital. E esse daí vai variar conforme a complexidade. Então, hospitais que são mais especializados talvez precisem de mais funcionários. Mas o que acontece? A gente tem uma taxa, e é com base nessa taxa que a gente vai contratar as pessoas. Então, vamos supor, eu tenho um hospital com 130 funcionários. Você vai somar nesses 130 funcionários 8%. Esses 8% é o que vai representar lá da sua unidade, do sua UAM. A taxa mais aplicada, pessoal, estou deixando aqui no slide para vocês, é 8%. Porém, eu tenho aí, ela pode variar entre 6% e 12%. O hospital que vai escolher qual é a melhor taxa para ele, tá? Mas geralmente a mais aplicável é essa de 8%. Então, você tem o número de funcionários do seu hospital e você vai somar 8% nessa quantidade aí de funcionários, tudo bem? E aqui a gente chega no terceiro método para calcular número de funcionários. Olha só, temos 3 métodos. Esse aqui, pessoal, é o chamado IPF. Quando quem for para a área de fazer concurso público, que eu super recomendo, eu acho que é muito interessante vocês fazerem o concurso público, fazerem as provas, vocês vão ver esse número, ó, indicador de pessoal fixo, o IPF, calcule o IPF, qual que é o IPF da determinada UAM. Esse IPF, pessoal, ele tem como objetivo verificar o número de funcionários necessários para trabalhar, né, pensando em produção, né, pessoal que trabalha na produção, pensando em distribuição, pensando em higienização. Então, é o indicador de pessoal fixo. Aqui, pessoal, é fixo. Eu não estou pensando no quê? Pessoal de férias, substitutos de folgas, não. É só o pessoal que vai estar trabalhando lá todo dia sem os substitutos. Para eu calcular o IPF, pessoal, eu preciso desses dados aqui, ó. Número de refeições, quantas refeições eu sirvo, gasto para preparo, o tempo gasto para preparo para refeição em minutos, tá, pessoal? Geralmente a gente tem uma média aí de 15 minutos, então, assim, para fazer uma refeição, o pessoal vai demorar 15 minutos. Aí vocês vão me perguntar, quando eu não sei quanto tempo o pessoal demora? Vocês vão ver que na próxima aula eu vou mostrar uma tabelinha que tem aí uma média de quanto demora para você fazer uma refeição, tendo em vista o número de refeições que você serve ao total. Por exemplo, quanto mais refeições eu servir, pessoal, mais esse tempo diminui. Quanto menos, esse tempo vai aumentando, tá? Mas sempre vocês vão ter, por exemplo, num concurso público, num exercício aqui comigo, vocês vão ter esse dado. Então, tá demorando 20 minutos para fazer uma refeição, tá demorando 10 minutos, 15 minutos, tudo mais. Então, você tem o número de refeições servidas, vai multiplicar pelo tempo gasto para preparar uma refeição, dividir por jornada diária de trabalho. Ou seja, se o pessoal trabalha 6 horas, 8 horas, 12 horas, qual que é a jornada de trabalho diária? Pensando que em horas, pessoal, vocês vão multiplicar novamente por 60 minutos, tudo bem? Então, essa fórmula é sempre essa fórmula? Sim, para cálculo de indicador de pessoal fixo, IPF, tá? Aqui eu só deixei explicadinho para vocês aí no slide. E aqui eu estou dando um exemplo, pessoal. Uma unidade que sirva 1.490 refeições, que tem aí um tempo gasto para preparo, né, por refeição de 15 minutos, que trabalhe uma jornada diária de 12 horas, né? Então, 12 horas por dia, que aí você, né, 12 por 72, vezes 60 minutos. Então, você vai fazer 1.490 vezes 15 dividido por 12 vezes 60. Então, vai dar o resultado aqui, e aí você vai chegar em 31,04. Olha só, pessoal, como é 31,04, você vai considerar 31 funcionários da cozinha, tudo bem? Novamente, pessoal, todos esses cálculos aqui eu tô deixando lá no tutorialzinho, que depois eu mostro para vocês, certo? Aí, o que acontece, pessoal? Até o momento, a gente só falou
do pessoal fixo, né? A gente não falou do quê? Dos substitutos, que quem trabalha já sabe que a gente sempre tem aquelas pessoas que trabalham tirando folga, né? Folguistas e tudo mais. O cálculo de número de substitutos, ele também, pessoal, ele vai ter vários métodos de vocês acharem ele, tá? Por isso é importante vocês copiarem no caderno cada um desses métodos, certo? Para ficar mais fácil. Então, assim, o cálculo de número de substitutos determina o número total de pessoal substituto necessário para cobrir férias e folgas do pessoal fixo. Pessoal, vamos pensar aqui, ó. Os substitutos de folga, a gente também vai fazer uma regra 3, certo? Aqui, ó, é o hospitalar, tá? A gente não vai fazer esse cálculo para o de coletividade sadia, não, tá? Então, assim, os substitutos de folgas, você tem aí, para cada 6 funcionários, você vai somar um. Então, assim, vamos supor, você tem 50 funcionários na UAN fixo. A cada 6 funcionários, desses 50, você vai acrescentar um. Então, novamente, regrinha de 3, tudo bem? Então, ó, por exemplo, eu vou até deixar um exemplo aqui. Pensa, eu tenho aí, ó, a cada 6 funcionários você vai somar um. Então, assim, se você vai somar um, você vai colocar 50, então você tem 6 funcionários para um. Deixa eu ver se eu até abro aqui o tutorialzinho para vocês. E aí a gente vê com mais facilidade aqui. Então, pensando, ó, para cada 6 funcionários, você acrescenta um funcionário para folga semanal. Pegando esse exemplo da UAN com 50 funcionários, pessoal, então vocês vão entrar na regrinha de 3, ó, a cada 6 funcionários eu tenho um substituto de folga. Na sua UAN você tem 50 funcionários, ou seja, só vai mudar aqui o quê? O número de funcionários que você tem. Vamos supor, você tem 120 funcionários, você tem 30, você tem 10, sei lá. Então, você vai colocar aqui, né, o número de funcionários e vai fazer essa regrinha de 3. 50 vezes 1, 50 divide por 6, você chega aqui em 8,3 substitutos. Ou seja, essa UAN com 50 funcionários precisa aí de 9 substitutos de folga. Tudo bem? Então, ó, sempre pensar nisso, tá bom? Aí eu tenho lá os substitutos de férias, pessoal. Substitutos de férias é um passo a passo aqui que a gente vai ver. Vocês sabem que um trabalhador tem direito aí a 30 dias de férias anuais, né? E ele tem aí mais ou menos uns 5 dias de folgas de feriados. Isso tudo vai depender do ano, tá? Tem anos que tem mais feriados, tem anos que tem menos feriados. E aí, por exemplo, em média, uma pessoa vai trabalhar 330 dias, né, no ano, se é aquela unidade, por exemplo, pessoal, que não para, tá? Ela trabalha aí sem parar. Então, aqui, o que vai acontecer? Você vai multiplicar o número de funcionários por 30. Então, vamos supor aqui que eu tenho aqueles 50 funcionários lá. Você vai fazer 50 vezes 30, que vai ser o seu X. Esse X você vai dividir por 330, que são os dias do ano que você trabalha. E aí você tem o número de funcionários para cobrir. Então, ó, novamente, lá no tutorial eu deixei aqui para vocês, ó. Considerando que o pessoal tem direito a 30 dias de férias, mais 5 dias de folgas, né, feriados, determinam-se aproximadamente 330 dias trabalhados no ano. Então, a primeira coisa, multiplicar o número de funcionários por 30, cada funcionário vai trabalhar em média 330, você vai dividir esse X que você achou aqui por 330. E aí você chega no número de funcionários para cobrir as férias. Então, pensando, uma UAN que tem 50 funcionários, quanto que ela vai contratar de substitutos de férias? Então, você vai pegar 50 vezes 30, 1.500, pessoal. Façam isso, tá? Na calculadora para vocês treinarem, tá? É interessante que vocês treinem. Matemática é treinar. 1.500 divide por 330 e você chega em 4,5. 4,5, né? Você arredonda para cima. 5 substitutos de férias, certo? Esses dois cálculos, pessoal, vocês vão ver que a gente não utiliza tanto, tá? Na prática, na UAN. Mas eu estou deixando para vocês a título de curiosidade, porque vai que você vai trabalhar na UAN que justamente vai utilizar esse método, né? Mas o método que a gente mais utiliza e mais cai também em concurso público é esse aqui, ó. O IPD, Indicador de Períodos de Descanso, tá?
O que acontece? Esse indicador de períodos de descanso, ele tem o objetivo, pessoal, de avaliar o número máximo de funcionários em férias e folgas que um substituto pode substituir, né? Pode cobrir anualmente. Então, pensando, né? A gente vai ter que pensar o seguinte, quando a gente trabalhar com o IPD. Quantos dias por ano a minha unidade trabalha? Isso vai depender muito do número de feriados, né, que você vai ter no ano. Pensando que é uma UAN que trabalha aí direto, ó, de segunda a domingo, 24 horas, né? Aquela UAN que não para. Pensando no hospital mesmo, né? Deve-se considerar as férias, feriados e domingos. Então, eu tenho que, geralmente, a gente vai ter, pessoal, 48 folgas anuais, né? Pensando em tudo isso. 30 dias de férias, que nunca vai mudar. Mas os feriados podem mudar. Tem ano que você tem mais, tem ano que você tem menos. Então, o que acontece? O IPD, a gente vai sempre utilizar essa fórmula. Os dias do ano, 365 dias, ou 366 se eu estou pensando no ano bissexto. Vou somar todos os meus dias de descanso, somei, eu vou substituir aqui, ó, nos dias de descanso. E vou dividir novamente pelos dias de descanso. Então, vamos supor, somamos aqui todos, ó, 30 dias de férias com 48 dias de folga, mais 12 dias de feriado, eu chego em 90. Então, eu vou pegar os 365 dias do ano, subtrair por 90 e dividir por 90. Eu chego em 3,05, ou seja, um funcionário folguista vai conseguir cobrir 3 funcionários ao longo do ano, tá? Então, um funcionário cobre 3 funcionários ao longo do ano. Tudo bem? Ó, gente, eu vou tirar dúvidas com relação a isso na aula online, tá? Então, não fiquem preocupados. Mas, pessoal, é importante que vocês façam, né? Vocês treinem isso, tá? Por mais que não valha atividade, é legal treinar, né? Quanto mais treinar, melhor. Tudo bem? Indicador de período de descanso. Pego os dias do ano, subtraio dias de descanso e divido novamente pelos dias de descanso, tá? Para saber dia de descanso, eu tenho que pegar quantos dias de férias, quantas folgas e quantos feriados tem, tá? Então, esse dia de descanso vai depender de como a sua unidade trabalha. E aí, o que acontece, pessoal? Outro método muito utilizado, né, para cálculo é o IPS, ou também chamado de ISD, dependendo do livro. IPS é indicador do pessoal substituto, indicador de substituto de descanso. Gente, eu falei para vocês que aquele outro método, né, não é tão utilizado. O que vai ser mais utilizado para a gente achar substituto é esse aqui, ó. Então, o que acontece? Eu vou pegar, para eu achar o IPS, o indicador do pessoal substitutos, ou seja, quantos substitutos em si eu vou precisar contratar? Eu vou pegar o indicador de pessoal fixo, que é esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Quantos funcionários ao total fixos? E vou dividir pelo quê, pessoal? Pelo que eu tô achando aqui, ó. Pelo IPD, tá bom? Então, o IPD é o que eu achei aqui. Então, eu vou pegar o IPF e dividir pelo IPD. E aí eu acho a quantidade de funcionários substitutos para cobrir folgas e férias, tá bom? Então, eu vou pegar o IPF e o IPD. Então, pensando nessa unidade aqui do slide, que tinha 31 funcionários fixos, e achou que o IPD dela, né, é 3,053 funcionários, né? Eu vou chegar aí a 10,07, que eu tenho aí 10 funcionários substitutos, certo? Então, IPS, indicador de pessoal substituto. Quantos substitutos eu preciso? Ou também chamado de indicador de substituto de descanso. E para eu saber quanto é o total que eu vou precisar contratar, gente, eu vou pegar o IPF e vou somar com isso aqui, ó, com o ISD, que é ou também chamado de IPS. Então, eu tenho lá os 31 funcionários, mais os 10 funcionários, eu vou ter 41 funcionários. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai parar por aqui, porque aí na próxima aula a gente fala da coletividade sadia. Até o momento, a gente só falou do unidade hospitalar, tá? Aqui, gente, nesse tutorialzinho que eu tô deixando para vocês, eu deixei tudo explicadinho, tá? Então, assim, leiam o tutorial. Importante colocar o que é o IPS, o que é o IPD, o que é o IPF, pessoal, anotem isso aí no caderno, aí, quero vocês sabendo disso. E deixei aqui para vocês treinarem 7 exercícios, tá bom? Então, na nossa aula ao vivo, vou focar nesses 7 exercícios aqui para a gente treinar isso. Tudo bem?
Então é isso, gente. Até a próxima aula. Se cuidem. E espero que tenham tido ótimas férias aí. E vamos voltando aí com tudo, não é mesmo? Então, ó, até mais, gente.